tudo bom? Bom estar com vocês de novo para esse nosso bate-papo sobre dissertação. E hoje, de maneira muito especial, vamos analisar uma maneira de organizar a sua mente, organizar suas ideias dentro do papel. É claro que é extremamente importante que você compreenda que não basta as ideias estarem jogadas, direcionadas para o seu texto. Você precisa trazer, de certa forma, uma coerência, um entendimento, uma lógica na sequenciação de ideias, para que você consiga, de forma muito clara e precisa, entregar aquilo que você pretende informar para o seu leitor, certo? Que no caso da dissertação argumentativa é necessariamente aquela basezinha que nós vamos falar de defesa de uma tese. Então, muito boa noite a todos vocês, galera de Queimada Nova, galera de Dom Inocêncio, galera de Guaribas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula e vamos falar hoje sobre coesão textual. Vamos lembrar antes, pessoal, que a gente tem dois grandes grupos de coerência. O que são esses grupos de coerência não, de competências. Competências são os critérios de avaliação da nossa redação, tá? E como é que isso funciona? Veja bem, eu tenho critérios de avaliação que são expectativas que o aluno cumpra. Essas expectativas estão ligadas diretamente à ideia de critérios de correção. São dois grandes grupos. Primeiro grupo, os grupos que vão avaliar o conteúdo, certo? O grupo que vai avaliar o conteúdo, os critérios sobre o conteúdo do que você escreve, e um outro grupo que vai avaliar a estruturação do seu texto. Bom, primeiro grupo de conteúdo é formado pela competência de número 2, de número 3 e de número 5. Para ser muito preciso, a de número 2 vai tratar da adequação ao tipo de tema, de texto, e a adequação ao tipo de tema. O que se cobra? Que você escreva uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, haja vista que nós faremos uma dissertação argumentativa, tá? Defendendo uma tese com uma argumentação fundamentada. E adequação ao tipo de tema, claro, a compreensão do tema e a fundamentação a partir de repertório sociocultural produtivo. Competência 2. A competência 3 tem a ver com coerência, organização, seleção, relação entre ideias, fatos e opiniões em prol da defesa do seu texto. Na competência 3, espera-se que você tenha um projeto de texto e que você cumpra esse projeto de texto em defesa do seu ponto de vista. Já a competência 5, que também vai falar de conteúdo, ela vai tratar da proposta de intervenção para um problema. Que problema? O problema que vai estar lá apresentado no seu posicionamento diante do tema que vai ser apresentado para ti no texto, ok? Esses são os grupos de critérios que vão ser avaliados o conteúdo do seu texto. Do outro lado, você tem os critérios que avaliam a estrutura do seu texto. A competência de número 1, que é justamente aquela que vai avaliar a adequação à norma padrão da língua escrita portuguesa, tá? Então, a adequação de acentuação gráfica, morfologia, sintaxe, tudo isso adequado à gramática normativa. E, por outro lado, você tem também, dentro dos critérios de estruturação, a coesão textual, que é na competência de número 4. O que é a coesão textual, professor? É justamente a sua capacidade de garantir uma unidade no seu texto. A forma como você interliga as partes diferentes do seu texto para que haja, sim, uma clareza e uma compreensão entre as diferentes partes que formam a sua unidade textual. Hoje o nosso papo é sobre coesão textual e por isso eu te convido a vir aqui dar uma olhada e analisar esse projeto de estruturação textual baseado na coesão. Veja bem, primeiro ponto que você precisa avaliar. Vamos lá, qual é o nosso assunto de hoje, professor? Hoje nós vamos tratar, pessoal, de dissertação escolar, tá? Esse é como se fosse o nosso grande assunto, dissertação escolar. Macro assunto, vamos dizer assim. Vamos lembrar que eu preciso escrever um texto que tem caráter formal. Esse caráter formal, ele é dado principalmente a textos que têm como uma intenção transmitir ideias, transmitir informações. Para isso, o que eu preciso do texto? Eu preciso de clareza. O corretor ele precisa compreender exatamente o que eu estou trabalhando, certo? Essa clareza passa muito mesmo, pela estruturação de coesão textual, certo? O que é coesão textual? É a interligação entre as partes do seu texto, é a coesão que garante
a unidade textual. Essa unidade textual, gente, ela vai ser dada principalmente por meio de conectivos ou de operadores argumentativos, que são montados justamente a partir das inter-relações entre as diferentes partes do seu texto, que garantirá justamente essa ideia, essa fluência do seu texto, para que ele seja compreendido sem grandes dificuldades pelo seu corretor. Estabelecidos esses pontos, a gente vai entender que essa aula vai ter como objetivo analisar estratégias e operadores da argumentação e recursos de modalização. Esses recursos de modalização é a maneira como você vai utilizar advérbios, pronomes, para estabelecer a relação entre o seu texto. Quando eu falo de operadores de argumentação, são os conectivos mesmo, precisamente, para estabelecer relações causais, relações de entendimento textual, de explicação, de conclusão, entre outros pontos. E é claro, essas estratégias é justamente a maneira como nós vamos cumprir o pré-estabelecido, tá? O pré-estabelecido, as expectativas que a competência de número 4 nos cobra, ok? Para isso, nós vamos bater um papo aqui numa aula expositiva. Temos umas questõezinhas para que sejam feitas por vocês, mas basicamente para que a gente consiga diretamente direcionar cada um desses pontos que vai nos permitir escrever um texto de maneira clara, direta e precisa. Vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é essa questão da coesão textual. Para isso, eu vou me ater aqui, eu vou me basear em um conceito teórico muito claro. Veja bem, por coesão entende-se como ligação. Veja bem, primeira coisa que você tem que estar atento é a ligação entre as partes do texto. Ela vai determinar a relação que cada uma das partes vai exercer. E é claro que elas vão estabelecer nexos. Por quê? Porque eu preciso estabelecer uma relação lógica de entendimento. Uma relação lógica, para que o meu corretor justamente entenda cada um dos processos que vão fomentar o meu texto. Certo? Então, por coesão se entende a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre elementos que constituem a superfície textual. Ao contrário da coerência, veja bem, quando eu falo de coerência, eu estou falando de competência de número 3, portanto, lembre-se lá daquele nosso papo sobre a análise dos critérios. Ela vai mexer com o conteúdo, com o sentido do texto, com o conteúdo, certo? Se eu preciso analisar conteúdo, eu preciso aprofundar esse entendimento. Certo? Que é subjacente. A coesão é explicitamente revelada. A coesão, por outro lado, subjacente, gente, é porque está nas entrelinhas. Você precisa entrar no texto, aprofundar seu entendimento para que consiga compreender o que é a coerência. A coesão é outra coisa. Quando a gente fala de coesão, a coesão ela vai ser avaliada na competência de número 4. Lembrando que tudo isso, pessoal, eu estou tratando de critérios de avaliação do INEP, para o Exame Nacional do Ensino Médio, tá? A competência 4, pessoal, ela vai estabelecer justamente essa unidade. Então, ela tem a ver não com o conteúdo, mas sim com a estrutura textual. Sim, com a estrutura textual, certo? Por isso, nós vamos dizer que ela vai, a coesão ela vai estar explicitamente revelada através de marcas linguísticas, que são os conectivos que a gente estava falando. Índices formais na estrutura da sequência linguística e superficial do seu texto. Ela vai estar na superfície do seu texto, vai ser facilmente identificada. O que lhe dá um caráter linear, uma vez que se manifesta na organização sequencial do seu texto. Beleza? Pontozinho aqui para a gente, vamos direcionar mais outros entendimentos desse processo. Bom, ao compreender isso, vamos partir da seguinte análise, certo? Vamos analisar aqui, pessoal, os dois tipos de coesão, para que você consiga visualizar esse processo, tá? Como é que vai acontecer aqui a questão da coesão? Destacam-se dois principais tipos de coesão. A primeira coesão é a referencial. Essa referencial é interessante, pessoal, ó. Ela vai determinada ou ser determinada, basicamente,
quando você faz uma retomada de algo já citado, ou um anúncio. Então, ela é uma coesão muito específica, porque é realmente, quando eu retomo, quando eu direciono, é basicamente um processo de entendimento de como eu vou compreender todo esse texto. Por outro lado, eu tenho a sequencial. A sequencial, veja bem, o que é referencial? Só para a gente explicar. Que retoma elementos já mencionados ou introduz aqueles que ainda serão mencionados. Ou é retomada ou é anúncio. Por outro lado, o sequencial, que diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelecem diversos tipos de interdependência semântica ou pragmática. Aqui, gente, é o que nós vamos chamar dos operadores argumentativos. Operadores argumentativos. Porque eles vão estabelecer nesse momento relações de causa, de explicação, de adição. E é a partir deles que nós vamos compreender a sequência, o entendimento do seu texto, beleza? Entendido essa parte aqui, 2 tipos de coesão, vamos um pouquinho além, vamos compreender um pouco mais do nosso texto. Aqui eu tenho exemplos de operadores argumentativos que vão te ajudar, vão enriquecer o seu vocabulário e, é claro, você vai poder utilizar em diversos momentos da sua redação. Operadores que somam argumentos a favor da mesma conclusão. Quando os dois são a favor da mesma conclusão, eu vou ter uma relação de adição. Portanto, elementos como também, ainda, nem, não só, mas também, tanto, como, além de, além disso, vão ser estabelecidos a relação de adição. Operadores que indicam uma relação de hierarquia, um mais forte que o outro, inclusive, até mesmo, nem mesmo. Operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com outro argumento mais forte. Essa é a mesma relação da anterior, só que com elementos mais fragilizados. Ao menos, pelo menos, no mínimo. Esses dois aqui são bem parecidos, tá? Só que um estabelece uma relação de uma hierarquia mais alta e outro de uma hierarquia mais baixa. Exemplo 4. Operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias. São os famosos adversativos. Adversativos. Os adversativos, ou aqueles que indicam oposição. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto que, apesar de, são todos elementos que vão direcionar cada um desses processos, tá? Já o elemento de número 5, exemplo 5 aqui, ó, você tem operadores que introduzem uma conclusão em relação a argumentos apresentados em enunciados anteriores. Esses aqui são os nossos queridos conclusivos. Talvez sejam os conclusivos aqueles que mais aparecerão no meu texto. Haja vista eu ter vários parágrafos que precisam ser concluídos, tá? Então, se eu preciso de uma conclusão em cada parágrafo, eu, teoricamente, precisarei de um elemento conclusivo em cada um deles. Como é que vai aparecer? Ó? Logo, portanto, pois, esse pois só se for após o verbo, viu? Entende-se, pois... coloquei pois de novo. Se ele aparecer após o verbo, certo? Então, ele só vai ser válido se você colocar após o verbo. Senão, ele vai ter uma relação de... Ele vai estabelecer uma relação apenas de explicação, certo? Vamos lá. Por isso, por conseguinte, em decorrência de, resumindo, concluindo, são elementos que vão indicar essa conclusão para você, ok? Bom, direcionando esse lado, o que mais que a gente pode entender esse processo? Outros exemplos. Exemplo 6. Operadores que indicam uma justificativa ou uma explicação, também muito presente no texto. Ó. Porquê, o porquê junto e sem acento, viu? Que fique claro. Porquanto, pois, esse pois em qualquer lugar, não precisa ser necessariamente antes do verbo, visto que, já que, para, a fim de, são todos elementos disso. Bom, comparação, no exemplo 7, mais do que, menos do que, tanto, tão quanto, então, esses são de comparações. No exemplo 8, operadores argumentativos, isso é muito utilizado no projeto de texto, viu? No anúncio de argumentos, na introdução, você fala demais esse aqui. Anúncio de argumentos. Ok? E operadores que introduzem
enunciados com conteúdos pressupostos, já, ainda, agora. E, para fechar, operadores que funcionam como uma escala orientada. Um pouco, quase, negação, pouco o governo atua nessa área, apenas parte da população tem acesso a esse processo, beleza? Então, são orientações. Eis aqui uma série de exemplos de operadores argumentativos que vão te ajudar a montar o seu texto. Vamos para o outro. Agora, pessoal, para que a gente estabeleça aqui, veja bem, termos importantes da grade específica. O que é grade específica, professor? Grade específica, ela se refere à correção do seu texto, tá? Da competência de número 4. Quais são os critérios cobrados aqui? Veja bem. Primeira coisa que você vai entender, presença de elementos coesivos. A qualidade do emprego desse conjunto de coesivos em um texto dissertativo argumentativo é verificada primeiramente. Veja bem, como é que você vai ser avaliado? A primeira coisa, o primeiro critério é se existem os elementos ou se não existem os elementos. A presença vai ser o critério de número 1 de avaliação. Critério de número 1. Bom, outro ponto. A presença concreta de elementos coesivos dentro dos parágrafos ou entre eles. Já a gente vai ver. Dentro dos parágrafos, a gente vai chamar de intraparagrafal. Entre os parágrafos, a gente vai chamar de interparagrafal. Já eu explico um pouquinho cada um dos dois. Em um segundo momento, olha o outro critério, que é o critério 1 de avaliação dessa competência. Critério 2 de avaliação das competências. Se os elementos se repetem ou não. Esse é o critério 2. Muita atenção, você não pode repetir conectivos. Se você repetir, você já pode ser penalizado, tá? Critério 2. E em seguida, se são mobilizados da maneira adequada. E é claro, eles vão ser... Aqui é basicamente a relação que você quer estabelecer entre as partes do seu texto. Se você quer estabelecer uma relação de oposição, ele precisa ser marcado de maneira clara com conectivo de oposição, de conclusão, certo? De acordo com a mensagem que você quer passar. Veja bem, quando nós falamos aqui, nós temos duas terminologias, que são a coesão intraparágrafo e interparágrafo, para que você entenda. Ao mencionar a coesão intraparágrafo, a terminologia da grade refere-se à presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados dentro dos parágrafos. Professor, que quadro é esse que tem aqui? Já eu apresento esse quadro para vocês. Aí você vai ficar atento que quando eu tenho a marcação em azul, eu tenho os elementos intraparagrafais, que são dentro dos parágrafos. Por sua vez, a coesão interparágrafos, que é aquela entre os parágrafos, é a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados entre os parágrafos, e dentro do quadrozinho que já nós vamos ver, eles estarão marcados de cor de rosa. Beleza? Professor, não entendi. Vamos entender como é que é esse processo? Olha só. Aqui eu tenho um quadro que vai direcionar você. Bom, claro que aqui eu tenho uma visão aleatória, só para você entender cada um dos processos. Texto, texto, texto. Esse. Quando eu pego esse, o que eu estou fazendo? Estou retomando o que eu falei anteriormente. Portanto, eu consigo dizer que eu tenho aqui um tipo de coesão referencial. Referencial, tá? Bom, normalmente essa ligação aparece quando eu tenho ponto. Por que aparece quando eu tenho ponto? Porque se eu separo os períodos, eu devo iniciar interligando eles. Nesse caso, eu utilizei o entretanto. O entretanto, ele vai indicar oposição. Portanto, ele está servindo para interligar as duas partes. Ele vai funcionar como sequencial. Ok? E olha outro pontozinho aqui, internet. Professor, por que internet está marcado como intraparagrafal? Tem um porquê, ó. Ela está marcada como interparagrafal, gente, porque já eu vou fazer uma retomada dessa internet aqui. Por isso é importante que ela apareça, tá? Vamos lá, deixa ela paradinha aí, já eu explico para vocês. Bom, acabei o parágrafo, vou iniciar o outro. Como é que eu inicio? Eu vou analisar se esse elemento vai retomar o parágrafo anterior ou não. Veja bem, diante desse cenário, que cenário? O cenário que eu acabei de citar. Se eu acabei de citar esse cenário, é porque ele está retomando. Se ele está retomando, eu tenho aqui nesse momento um elemento interparagrafal.
elemento interparagrafal. Esse elemento interparagrafal, ele vai ajudar a montar toda essa estratégia de ligação entre as diferentes partes do texto, ok? Então vamos lá. De novo, tem um ponto aqui no meio, se tem um ponto, eu tenho um embora, ele vai funcionar como sequencial, porque vai indicar também oposição. Mas, ó, seguindo, eu tenho o isso. Opa, o isso, ele já é um pronome. Então, ele vai ser referencial e ele está dentro do parágrafo também. Acabei o parágrafo. Se eu acabei o parágrafo, o que eu vou fazer? Verificar se esse elemento retoma o parágrafo anterior. Por outro lado, se eu estou falando de outro lado, é porque existe um lado, e esse é o outro. Que o lado é esse? É justamente o que eu citei aqui neste parágrafo. Por outro lado, então, eu tenho também um elemento interparagrafal. Aí vamos já analisar logo os pontos. Ó. Ponto, se tem um ponto, eu tenho um elemento logo em seguida, o assim, que é conclusivo, portanto, ele vai também ser sequencial. Nesse caso aqui, o ela é pronome. Se o ela é pronome, ele vai ser referencial, portanto, também retoma dentro do parágrafo. Olha o lancezinho da internet que eu falei para vocês. Falei da internet e aqui eu escrevo redes sociais, rede social. O que é rede social? Apesar de eu não estar repetindo e nem colocando um sinônimo exato, a rede social faz referência à citação de internet. Por isso eu tenho uma retomada. Também é um elemento coesivo, tá? Bom, dando continuidade, vai aparecer aqui um além disso. Também sequencial, porque vai indicar adição, certo? Acabei o parágrafo, então eu preciso de um elemento interparagrafal. Nesse caso, portanto. Como, portanto, indica conclusão, ele vai retomar esse e vai retomar esse, porque ele está concluindo o texto como um todo, certo? Ela, o ela vai aparecer também como um pronome, portanto, é referencial. E o tendo em vista isso, veja bem, todos que estão em azul, eles estão dentro do parágrafo, portanto, são intraparagrafais e muito bem direcionados aqui para a nossa lógica, certo? Bom, entendido agora claramente o que é um elemento interparagrafal e o que é um elemento intraparagrafal, vamos agora colocar isso em prática, mas antes disso, vale muito a pena olhar algumas situações específicas. Ó, primeiro caso aqui, quando acaba um parágrafo, veja bem, eu tenho aqui o final de um parágrafo. Quando eu termino um parágrafo, eu preciso analisar se esse elemento aqui ele está retomando o parágrafo anterior ou se ele está referindo-se ao que há dentro do parágrafo dele. Veja bem, ó, de acordo com, ele não retoma o parágrafo anterior, porque é de acordo com dados. Se é de acordo com dados, a relação é essa, ó, de acordo com. Então, ele vai retomar o que está dentro do parágrafo. Portanto, esse de acordo, ele vai ter uma função intraparagrafal. Professor, isso é um erro? Não necessariamente, mas isso pode gerar perda de pontos, porque você precisa, ó, de dois elementos, dois interparagrafais no seu texto, que é dois entre os parágrafos, né? Para ter dois, se eu não tenho um aqui e eu vou ter 4 parágrafos, nos próximos 2 parágrafos eu preciso necessariamente de elementos como esse. E eu preciso de um interparagrafal, ou intraparagrafal, perdoe-me. Intraparagrafal. Em cada parágrafo. Pelo menos um, né? Porque, na verdade, aqui a relação tem que ser estabelecida de uma forma muito clara, certo? Então, por esse motivo, eu preciso analisar isso daqui, porque se esse não é interparagrafal, pode gerar problemas para mim. Vamos ver algumas situações. Repetição. Essa repetição é bem interessante, pessoal. Repetição só vai ser um problema para você dependendo de, assim, do que você repetir. Por exemplo, eu não posso repetir conectivos, certo? Mas eu não tenho como contar o número de repetições. Muitos alunos me perguntam assim, professor, quantas vezes eu posso repetir uma palavra? Não dá para responder isso,
Não dá, porque depende da palavra, depende de como você repete, depende de como você orienta cada um desses processos. Então, a repetição de palavras tem que ser orientada, o corretor tem que entender se isso prejudica ou não prejudica o seu texto e se essa palavra é importante no seu texto ou não é, certo? O que eu consigo dizer exatamente? Não repita conectivos, tá? Primeira dica é essa. E inadequação. Olha uma série de... Basicamente, inadequação, pessoal, é você trazer uma palavra, um conectivo inadequado. Veja bem, primeiro exemplo, vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funciona os algoritmos e o processo de controle da internet. Essa é a afirmação 1. A afirmação 1. Aí nós vamos para a afirmação 2. Afirmação 2 aqui, ó. A afirmação 2. Continuam sendo manipuladas cotidianamente. Bom, é uma relação que ela vai ao encontro do que eu falei antes. Ó. Se a grande maioria não tem conhecimento de como funciona o algoritmo ou o controle de dados, elas continuam sendo manipuladas, elas concordam. Então, se elas concordam, eu não posso usar o mas. Por que eu não posso usar o mas? Simples, porque ele indica oposição. E eu estou colocando aqui duas expressões que não discordam. Portanto, eu deveria utilizar aqui não mas um por isso ou portanto, tá? Por isso, portanto, entre outros elementos dessa concepção, beleza? Então, deveria utilizar isso daí, tem uma inadequação. A mesma coisa aqui, ó. As pessoas estão se conscientizando da importância de não acreditarem em tudo que leem nas redes sociais. Afirmação 1. Ainda são facilmente manipuladas. Afirmação 2. Ora, se elas estão se conscientizando, o natural era que não fossem mais manipuladas. Mas se ainda são, eu não posso estabelecer um portanto, porque o portanto ele indica conclusão. E nesse caso eu não tenho uma conclusão, eu tenho uma oposição, porque eu estou quebrando um elemento. Então, nesse caso, não deveria ser um portanto, mas sim um porém, um entretanto, e assim por diante. Porque há uma quebra de expectativa, certo? Outro exemplozinho aqui interessante. Esse aqui é muito marcante, porque aparece demais no texto de diversos alunos e quase sempre de maneira inadequada. Ó. A relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos, onde esses pudessem opinar mais. Gente, o onde ele não deve estabelecer uma relação de coesão caso não seja relacionado a um lugar físico. Então, ele relaciona-se apenas a lugar físico. Então, caso você não esteja falando de país, de cidade, de bairro, não use o onde, certo? O onde está inadequado dentro desse processo, beleza? Então, professor, como é que seria? O onde normalmente, pessoal, você consegue trocá-lo pelo em que. Pelo em que. Dá para trocá-lo de maneira tranquila pelo em que, tá? Então, como é que ficaria de maneira adequada? A relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos, em que estes pudessem, ou na qual, ou a qual, nas relações, né, pudessem opinar mais. Beleza? Então, eis aqui a maneira como você vai adequar cada um desses. Agora, outra falha também muito comum é quando você escreve de maneira inadequada. Como é que isso acontece? Olha só. Hoje em dia, a internet é algo muito importante na vida das pessoas. Às vezes usamos a internet para trabalhar, também usamos para fazer lazer, mas tudo tem o seu lado ruim na internet. Há muitas coisas com más intenções, tipo pedofilia. Qual é o problema? Ora, isso aqui era para ser uma relação de oposição. A internet é muito bom, mas deveria ter. Então, gente, se é para ser assim, não poderia ter um mais. Seria como? Está escrito errado aqui, ó. Seria um mas.
Se eu colocar mais, ele estaria representando aqui nesse caso uma adição e não uma oposição, tá? Então você deveria marcar um mas, é uma escrita errada mesmo, tá? Outro exemplo, há países que combatem severamente a divulgação de fake news na internet. Dessa maneira, a vinculação de notícias falsas continua aumentando. Gente, se os países estão combatendo muito, que é a afirmação 1, os países estão combatendo muito as fake news. Se eles estão combatendo muito, o que seria o natural? É não haver, está diminuindo. Mas você vai perceber que a afirmação 2, ela diz que não diminui, ela diz que está aumentando. A afirmação 2 diz que está aumentando esse processo. Se está aumentando, há uma clara relação de adversidade. Portanto, eu não posso colocá-lo dessa forma. O que eu deveria ter colocado? Um contudo, um porém, algo desse tipo, porque aqui eu quero estabelecer uma relação de oposição, de adversidade. Ok? Eis aqui alguns exemplos dessa montagem do direcionamento de cada um, ou dos erros comuns que aparecem nas redações, e que, é claro, nós vamos aprender com os outros, para que a gente não cometa essas falhas, que são muito comuns, como eu já disse. Em continuidade, vamos dar uma olhada agora dentro de um texto já prontinho para vocês. Ó, como é que acontece aqui? O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade do Crato, interior do Ceará. Na obra, veja bem, primeiro destaque aqui para você. Eu vou estabelecer a relação de na obra. Esse na obra aqui, ele está se referindo à obra Cine Hollywood. Portanto, é uma relação referencial, de retomada. Os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto, outro elementozinho aqui interessante, ó, naquele contexto que eu acabei de citar, da chegada do cinema, certo? Se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Veja bem, sempre que eu tiver um ponto, eu vou ter um elemento conectivo. Vamos estabelecer aqui, ó, esses azuis todos vão ficar marcando os intraparagrafais. E o de maneira análoga à obra, veja que eu estou comparando por semelhança, de maneira análoga à obra. Se eu faço essa comparação, eu estou fazendo um elemento intraparagrafal, tá? A história fictícia, a questão de democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão de parcela socialmente vulnerável na sociedade. Atenção! Se eu tenho um ponto, eu preciso interligar as duas partes. Como é que eu vou interligar? A partir de um intraparagrafal. Assim, um elemento até de conclusão. É lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Olha o dessezinho aqui aparecendo. Desse cenário negativo, que também é um elemento intraparagrafal. Bom, o primeiro parágrafo não tinha nenhum parágrafo anterior, portanto, todos os elementos aqui de coesão são intraparagrafais. Tudo muito bem estabelecido, principalmente, já vai uma dica para vocês, sempre que houver ponto, reinicie seu texto com um elemento coesivo, tá? Bom, vamos lá. Em primeiro plano, olha esse aqui interessante. Como eu vou falar em primeiro plano, vou colocar aqui em amarelo para a gente saber que é diferente. Ah, não, perdoe-me. Ele deveria ser um elemento interparagrafal. Só que quando eu falo em primeiro plano, eu estou me referindo ao que eu vou falar depois e não ao parágrafo anterior. Isso significa que esse elemento não é um interparagrafal. Ele não está retomando o parágrafo anterior. Ele está, sim, falando do que está dentro do parágrafo. Se ele está falando do que está dentro do parágrafo, você não tem um elemento aqui interparagrafal. Você tem, sim,
um direcionamento de um elemento intraparagrafal, certo? Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica, se eu tenho essa lógica, é um elemento também, está dentro. Ó, pessoal, sempre que tiver um ponto, estabeleça uma relação. Essa lógica, a lógica que eu acabei de citar, é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Ponto, instituído para ser um órgão que promova a aproximação do brasileiro aos bens culturais, tal ministério, olha só como é que faço uma referência dentro do parágrafo de maneira interessante, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas com ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino e passeios escolares às salas de cinemas. Se eu tenho um ponto, eu vou ter um elemento conectivo, nesse caso aqui, de conclusão. Desse modo, o governo atua como um agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Sempre que houver um ponto, reinicie seu texto com um elemento conectivo. Olha só aquele lance que eu falei que todo parágrafo deve ter um começo, meio e fim. Então eu preciso de um elemento conclusivo em cada final de parágrafo. Isso aqui vai determinar a ligação entre as partes do meu texto. Ó. Ponto, logo. Então esse logo vai indicar conclusão. É substancial a mudança desse quadro. E eu ainda tenho um desse quadro aqui, que basicamente é a retomada do que eu falei anteriormente. Beleza? Bom, direcionado esse ponto, vamos para o outro parágrafo. Agora nós temos um compromisso. Se eu tenho 4 parágrafos e neste segundo parágrafo eu não tenho um elemento interparagrafal, significa que no terceiro parágrafo e no quarto parágrafo eu preciso obrigatoriamente ter. E o que aparece aqui logo de cara? Ó, outro sim. Esse outro sim, gente, ele vai marcar justamente uma adição, e essa adição é a adição com o parágrafo anterior, que eu citei. Portanto, ele vai somar os 2 parágrafos, ele vai funcionar como um interparagrafal. Certo? E aí é só dar continuidade, aos mesmos pontos que a gente estava avaliando. Ó. Continuar a mesma análise. Veja bem, é imperativo pontuar que a negligência de empresas no setor como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Ponto. Aí eu tenho isso, elemento referencial também que retomo o que eu acabei de falar. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento. Desse segmento também funciona. Desse segmento, desse também vai ser coesivo. Que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Se eu tenho ponto, eu preciso reiniciar com elemento conectivo. Todos os que eu estou marcando de azul são intraparagrafais, tá, pessoal? Nesse sentido, há de fato uma visão elitista advinda dos donos da sala de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que a classe popular pode pagar. Consequentemente, outro de conclusão aqui, ó, consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Fechou. Agora, no próximo parágrafo, eu preciso de outro interparagrafal, ao risco de ser penalizado por não ter esse processo. É necessário, portanto. Se eu tenho um portanto, pessoal, estou retomando porque ele é conclusivo. Estou retomando tudo que eu falei no decorrer dos meus parágrafos. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Aí, se eu tenho um ponto, eu preciso de uma conexão. Por isso,
O Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, Ancine e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Se eu tenho um ponto, eu preciso iniciar com um conectivo. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ponto. Sempre depois do ponto, conectivo. Nesse caso, um conectivo que vai apresentar a adição. Ademais, o governo federal deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem os custos dos ingressos. Ponto. Se eu tenho ponto, elemento conectivo. Dessa maneira, é uma conclusão, tá? É conclusivo, estou no finalzinho do meu texto. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Quando eu falo de Cine Hollywood, você vai lembrar que eu estou retomando lá aquele repertório inicial, então eu estou retomando outro parágrafo. Então ele serve bacaninha para eu retomar o parágrafo inicial e para eu dar a impressão que o meu texto é um texto cíclico, ok? Pessoal, deixo aqui para vocês algumas questõezinhas, tá? Para a gente avaliar mais ou menos como é que é isso. Algumas questões que vão basicamente direcionar. Conto com a sua resposta, com o seu compromisso em responder. E eu me despeço por aqui, deixando o meu grande abraço. Encontro com vocês na próxima aula para dar continuidade a essa nossa caminhada da dissertação. Grande abraço, até mais!